João Fonseca versus Arthur Hinderknecht, segunda rodada do Masters 1000 de Monte Carlo. Confronto perigoso, digamos assim, é um duelo de risco, né? O João entra como favorito, mas é um jogo duro sim. Estamos falando de uma segunda rodada de Masters 1000, mas a chave tá boa, como a gente vem falando aqui, só que tem que entrar, respeitar, e esse é um duelo complicado porque é um tenista da casa, vai jogar em casa, vai ter torcida a favor, tá em ótima fase, né, e a gente vai falar tudo sobre esse jogo. O Saidinho até apareceu de cara aí já para pedir a sua inscrição, então pra gente não perder muito tempo, se inscreve, clica aí, ó, inscrever-se, e pronto, eu não vou pedir mais nada, vamos direto aqui para a tela do meu computador, para analisarmos o confronto entre o atual 40 da ATP contra o 27. O Hinderknecht está aí no seu melhor, praticamente no seu melhor ranking, se eu não me engano, acho que é 26 o melhor ranking dele. Então ele está no seu melhor momento da carreira, né? Não é um jovem, né? Já tem um tenista bem experiente. A gente colocou aí um favoritismo de 70%. 65, 70% de favoritismo para o João, jogo que acontece quarta-feira ainda sem horário definido. Então, vamos falar quem é esse francês aí que pouca gente conhece, né? Não é um cara que costuma aparecer muito, mas que tem um torneio aí em 2025 que ele fez muito sucesso, a gente vai falar aqui também. É o Arthur Hinderknecht, 30 anos, mais um gigante aí, quase 2 metros de altura, 1,96 m, que ainda não tem títulos ATP. Ele tem 6 títulos Challenger, mas ainda não tem títulos ATP em 2 finais disputadas. Ó, ele disputou, antes da gente falar sobre ele disputou 2 finais nível ATP. Ele disputou contra o Kokkinakis em Adelaide, em 10 de janeiro de 22, e depois ele disputa a outra final no Xangai, Masters de Xangai, contra o seu primo, Valentin Vacherot, que é o confronto que a gente estava falando, que os dois fizeram história e ele acabou perdendo por 2-1 a final, que foi o grande momento da carreira do Hinderknecht nessa grande final que ele disputou em Xangai. Ele não tem títulos ATP, mas é um cara bastante experiente aí, como ponto forte saque, assim como o Diallo, é um tenista que saca muito bem, outro tenista alto. Eu diria que para a altura dele, eu até prefiro o saque dele do que o do Diallo, né? Acho que ele tem um saque melhor, um saque que ele ganha mais pontos com o saque, né? Faz bastante ace também, é um tenista natural de quadras rápidas, mas assim como a maioria dos tenistas franceses, ele é bem completo, tá? Ele tem todos os golpes, ele saca, tem um bom backhand, um bom forehand. Então ele sobe a rede, sabe subir a rede. Então ele é um cara bem completinho ali. É um jogo bem perigoso pro João. Vamos falar aqui dos pontos positivos e negativos. Então, como eu disse, saque potente e varia bem o saque. Não é só aquela pancada. Então, sabe sacar aberto, saca no slice, saca kick. Então ele tem todos os tipos de saque. É um cara que varia muito bem, saca muito bem. Tem um forehand bem potente também. Não tem tanto spin, né? É um forehand mais reto, mas é bem rápido, é um golpe bem agressivo. Por isso que ele costuma se dar melhor em quadras rápidas, por causa disso, né? Normalmente esses tenistas sacadores e que tem aquele golpe mais reto, eles vão melhor em quadras rápidas, né? O Saibro ele exige que você jogue mais efeito, mais spin na bola, né? Não é o caso dele, mas ele tem tido aí bons resultados no Saibro, a gente não pode negar. E tem um backhand consistente também, não é como o forehand, o backhand dele é mais para ele se manter no ponto, né? Mais um golpe mais preparatório do que um golpe de finalização, mas também é um bom golpe de backhand. Como pontos negativos, rallies longos, assim como o Diallo, então aqui já vai a primeira chave aí da vitória do João. Rally, devolver bem o saque, é mais ou menos a mesma estratégia do Diallo, tem que devolver bem o saque, tem que tentar alongar as trocas, né, e variar o jogo, jogar bastante efeito, bola alta, então é mais ou menos ali na mesma ideia de jogo contra o Diallo, por isso que eu coloquei o João como 70% favorito, né, com toda a humildade do mundo, né, quem sou eu, mas na nossa análise o João é bem favorito, porque esse estilo de jogador, né, de sacadores e tal, esses caras mais agressivos, o João já teve mais dificuldade na carreira do que tem hoje. O João evoluiu muito a sua devolução de saque, ele tá devolvendo melhor, ele tá conseguindo se defender melhor, né, e ele tá variando mais o jogo. Essas são características que costumam dar certo contra esses grandões sacadores, né, tanto é que ele tem grandes vitórias aí, ganhou do Khachanov, ganhou do Perricard, o próprio Diallo, então ele tem vitórias contra esses caras altos aí, onde ele não tinha tanto no começo da carreira, né? Então, para mim, o matchup não é um matchup extremamente complicado, é um matchup ok porque o João ele já tá sabendo como lidar com esse tipo de jogo. Outro ponto aí do Hinderknecht, movimentação, também não é um cara rápido. Então, eu acho que ele é mais, se eu não me engano, ele é mais lento até que o Diallo, né? E o Diallo é bem maior que ele, então ele é um cara que não tem rapidez, não tem velocidade,
óbvio, se coloca muito bem, joga ali da linha de base, é um cara, né, experiente e tudo mais, mas não é o cara mais veloz do mundo. Então é aquele jogo pro João também trabalhar as trocas longas e tudo mais. Não estamos mais falando de um menino, né? O Rinderknech tem 30 anos, então já não é mais aquele jovem com um físico espetacular. Então o João pode utilizar isso a seu favor também. E o outro ponto, talvez aí, eu acho que a pior, né, dele é a oscilação. Ele é um cara muito inconsistente. Não só ao longo do jogo, como na carreira, né? Tem semana que o Rinderknech faz semanas espetaculares, como foi no Masters 1000, ganha de todo mundo, e tem várias semanas que ele vai lá, perde na primeira rodada, não faz nada. Então ele é meio aquele cara de lua. Eu tenho certeza que nesse jogo contra o João ele vai estar inspirado e vai estar jogando bem, porque vai estar jogando em casa, já passou pela primeira rodada, já tem um ritmo de quadra ali, de jogo. Então não dá pra gente contar com isso, que ele vai entrar ali desconcentrado e não fazer um bom jogo. E quando a gente analisa aí os últimos resultados dele, eu gosto bastante dessa tela, porque a gente vê mais ou menos ali no espectro geral como é que o jogador tem sido nas diferentes superfícies. Você vê que ele é um cara meio que equilibrado ali, né? Ele tem mais vitórias no piso duro e na grama, mas são 2 vitórias a mais do que derrotas. No Saibro ele tá 10-10, né? Eu até puxei aqui esse 10-10 dele no Saibro para ver os torneios que ele disputou, os adversários que ele enfrentou. Se a gente considerar Monte Carlo de 2025, ele vai pro quali, aí ele vence na primeira rodada o Luca Nardi e perde na segunda rodada do quali para o Navone. Perdeu ali de 2-1 para o Navone, tomou até um pneu, né? Então não classificou para a chave principal de Monte Carlo no ano passado. Aí ele vai para Barcelona, ganha de novo no quali na primeira rodada do Kovalik e perde na segunda rodada do quali, só que ele entra como lucky loser, mas perde na primeira rodada pro Lavogeri, então também não passa da primeira rodada no Saibro de Barcelona. Aí ele vai para Madrid, que normalmente é um Saibro mais rápido, né? Tem um pouco de altitude, a bola anda um pouquinho mais. Ele entra na primeira rodada, ganha do Safiullin, e na segunda rodada ele perde pro Casper Ruud, é uma derrota normal, não tem muito o que fazer, mas já vence aí uma primeira rodada de torneio contra o Safiullin em Madrid. Depois ele disputa um Challenger na França, no Saibro, onde ele vence a primeira rodada e perde pro Borna Coric na segunda rodada. Roma, 2025, perde na primeira rodada pro Matheus Gigante, que era um convidado local. Maio, ele vai para Geneva. Geneva é outro Saibro que a bola anda um pouquinho mais, que esses caras mais sacadores gostam de jogar. Ele vence o Kecmanovic na primeira rodada e perde pro Hurkacz na segunda rodada. Aí Roland Garros, ele pega logo o Sinner na primeira rodada, perde 3-0. Depois Gstaad, ele perde na primeira rodada pro Pássaro. E aí sim ele faz a única boa campanha dele no Saibro nessas últimas 50 semanas, que é Kitzbühel, na Áustria. Também um Saibro rápido com altitude, né? Você repara que esses caras, eles gostam desse tipo de torneio. Então ele vence o Facundo Bagnis, o Gombos, o Hanfmann e para na semifinal contra o Cazot, em Kitzbühel. Davis Cup, ele ganha do Marin Cilic no Saibro. E Monte Carlo agora, essa campanha vencendo o Khachanov na primeira rodada. Então você vê que não é nada muito brilhante, né? Então ele tem uma boa campanha aí no último ano em torneio de Saibro, assim como era o Diallo, né? Que tinha boa campanha em Madrid também. Um ponto importante a se destacar no jogo do francês, ele costuma crescer em jogos grandes. É aquele tenista que gosta de jogos grandes. Tanto é que ele tem 3 vitórias em 9 jogos contra a top 10. Isso é bem impressionante para o ranking que ele tem, ele ter tudo isso de vitória contra a top 10. Eu até puxei aqui para ver contra quem que ele venceu. Olha os top 10 que ele jogou. Ele jogou contra o Sinner nesse jogo que eu falei, perdeu. Depois ele ganha do Ben Shelton em Queens, na grama, né? Jogo de grama, jogo bom para ele ganha do Shelton. Aí ele perde do Alcaraz nesse mesmo torneio na grama. Depois ele vence o Zverev em Wimbledon, mais uma vez na grama, vencendo um top 10. Aí ele perde no US Open pro Alcaraz, em Beijing pro Alex de Minaur e ganha do Zverev de novo em Xangai, nesse Masters aí que ele chegou na final contra o primo dele. Ele elimina o Zverev no meio do caminho e depois perde 2 vezes pro Alcaraz. Então é uma campanha bem interessante aí contra a top 10, mas você vê que ele é meio equilibrado ali nos números, né? Não tem muita regra, assim, ele joga muito bem contra a top 50 ou top 100, é mais esse destaque aí contra a top 10 que é interessante da gente falar. E aí a foto, né, dele contra o Vacherot nessa grande final aí de Xangai, final que fez história, a família tava parada para ver esse jogo, e a gente chegou nessa nota final de 71, considerando técnica 7, matchup 7, momento 7, experiência 8. Não é um jogo fácil, mas considerando, mais uma vez, estamos falando de um Masters 1000, segunda rodada, Monte Carlo, você pegar um Arthur Rinderknech é ótimo, né? Poderia, inclusive o Khachanov, que o Rinderknech eliminou, para mim seria um jogo pior pro João.
Eu prefiro pegar o Rinderknech, né? Mas o tênis tem que ser jogado, tem que entrar em quadra e tem que fazer valer a vitória. Né? A primeira rodada o João jogou muito bem, fez a parte dele, a gente espera que na segunda rodada também, para ele pegar, aí sim vai vir uma parada dura, ou Medvedev ou Berrettini nessa terceira rodada, caso o João conquiste essa vitória. E eu preciso saber a sua opinião, deixa aí nos comentários. João vence? Vai para a terceira rodada? Comenta aí, deixa o like, deixa o hype e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.